Oi, pessoal, tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um panorama geral de toda a plataforma. Então, entrar aqui nas principais configurações dos nossos módulos. Antes da gente entrar em detalhes, nessas configurações, a gente sempre faz questão de voltar alguns passos para mostrar para vocês um pouquinho como vocês encontram o SULTS, que pode ser tanto pelo navegador web ou também pelo aplicativo do celular, pela Play Store, pela App Store. Então, eu vou sair rapidinho aqui do nosso projeto para a gente poder acompanhar esse caminho. Caso vocês baixem o aplicativo do SULTS, a primeira informação que vai solicitar para vocês é para informar aqui o nome da empresa, então espaço de trabalho, o nome da rede em si. No nosso caso, é o nosso projeto de demonstração que a gente vai utilizar hoje, como um teste. Eu clico em continuar e vai cair aqui direto no nosso painel inicial para adicionar, o nosso usuário e senha. Se caso vocês optarem por acessar ali pelo navegador web, basta vocês digitarem o nome da empresa .sults.com.br. No nosso caso, ficou demonstração.sults.com.br. E aqui é um atalho, fica um pouquinho mais fácil, que a gente clicando aqui, cai direto no nosso painel do login, onde eu vou adicionar aqui o meu usuário e senha. Vou clicar para entrar e aí vai cair de novo, no nosso painel inicial, na nossa home. Os módulos que ficam em destaque, vocês conseguem personalizar também. Então, às vezes, tem módulos que vocês vão utilizar mais no dia a dia ou que vão estar à frente, e para facilitar na hora de encontrar, vocês conseguem personalizar quais vão ficar em destaque. Exemplo, eu não gostaria que aparecesse aqui o módulo do NES. Consigo clicar aqui na área dos aplicativos e desfavoritar ele e faço essa confirmação aqui no OK. E quando a gente volta, ele não aparece mais. No nosso caso, eu vou deixar ele em destaque, para ele voltar, ele sempre vai ficar aqui nos nossos aplicativos, mas para ele voltar aqui na nossa home, só marcar a estrelinha novamente, perfeito? Eu vou acessar, e o primeiro módulo que a gente tem aqui em destaque, conforme o nosso treinamento, é o nosso módulo da SULTS. No caso, vai aparecer ali o nome da empresa de vocês, que tem a torrinha. E aí, clicando nele, vai trazer as informações principais. Então, informações de CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, contato, tudo isso relacionado a vocês da empresa, informações da empresa. E na lateral tem outras abas que vocês conseguem complementar essas informações. Então, aqui na nossa área de documentos, vocês conseguem até mesmo personalizar essa lista de documentos que está aqui, marcar como ativo para já fazer o upload dele no próximo momento e sempre que precisar já está cadastrado aqui no módulo da empresa. Vocês também têm aqui a área de recursos humanos, que é a lista de todos os colaboradores que fazem parte da empresa principal. Então, vocês conseguem ter essa visualização rápida. Uma área de interações, que vocês possam colocar aqui comentários, informações diversas, e aí vai gerando como se fosse uma timeline do Facebook, com data, horário, a pessoa que comentou. Tem aqui os nossos dados complementares também, que vocês conseguem criar campos adicionais e também definir o horário de funcionamento. Esse horário de funcionamento ele vai ser impactado em um outro módulo que a gente tem, que é o nosso módulo de chamados. Lá vocês conseguem definir SLAs. Então, vamos supor, eu tenho SLA ali para resolução de uma solicitação de 10 horas. Então, aqui o nosso horário de funcionamento é das 8 às 18. Então, se o pessoal manda ali uma mensagem no finalzinho da tarde, às 17, iria contar 1 hora do dia de hoje, e aí só na segunda, a partir das 8 horas, contaria ali o restante do SLA. Então, o horário de funcionamento ele vai ser impactado nesse outro módulo, que a gente também vai ver em mais detalhes, para justamente não ter ali atraso, fora do horário que vocês realmente estariam prestando esse atendimento com o pessoal. O disco virtual, aqui é um atalho para vocês fazerem uploads, poder conferir ali as informações, documentos internos da rede. Então, nenhum colaborador de unidade tem acesso a esse disco, é um disco privado para vocês da empresa principal. E voltando aqui na nossa telinha, a gente conferiu as informações de CNPJ mesmo, informações gerais. E na lateral, vocês também têm aqui a área de colaboradores, que é onde vocês conseguem visualizar o perfil de cada um para estar acompanhando as informações. Ou na aba superior, clicando em nova pessoa, vocês conseguem cadastrar também um novo colaborador da equipe interna de vocês. A primeira informação que a gente faz de solicitação é o CPF, mas caso vocês não tiverem essa informação, basta colocar aqui o campo com o 999, que o sistema libera para a nossa próxima página, e aí a gente preenche aqui as informações principais. Então, nome, e-mail, celular. Exemplo, eu vou cadastrar aqui, o João, que é o nosso colaborador interno, qual que é o e-mail dele, qual que é o telefone para contato. Esse e-mail que a gente coloca aqui, inclusive, pessoal, é o e-mail que vai ser notificado, externamente ali o comunicado, chamados. Então, o e-mail que a gente cadastra no perfil do colaborador é o e-mail que vai receber as notificações do sistema.
a qualificação dele, que busca da Receita Federal, proprietário, funcionário autônomo, e o cargo que ele exerce também aqui internamente. Eu vou colocar ele da nossa parte do TI. No final, vocês conseguem definir aqui qual que também é o acesso dele. Então, o usuário e senha, que é o login, né, para acessar a plataforma, e a visão, que vai ser impactado justamente ali do que ele vai ter acesso dentro do sistema. Então, os módulos que ele vai conseguir visualizar, as telas que ele vai conseguir também acompanhar. Então, vocês definindo usuário e senha, salvando essa informação, ele até recebe a notificação ali no e-mail também, para conseguir conferir essas informações. No nosso caso, eu vou salvar ali como é o nosso teste, sem o login mesmo. Voltando aqui, ó, o nosso colaborador já foi cadastrado, e aí ele sendo cadastrado na lateral, vocês conseguem preencher mais ainda as informações sobre ele. Então, tem aqui o cadastro completo, tem a área contábil, tem informação acadêmica. Cada uma dessas áreas vocês conseguem preencher para ter esse cadastro, né, certinho desse colaborador. Então, aqui em cadastro completo, vocês conseguem colocar informações de data de nascimento, informações de endereço sobre ele, uma área contábil também para colocar essas informações, formação acadêmica, que vocês conseguem colocar todo o histórico e experiência profissional dele. A área de documentos, que é totalmente personalizável também, vocês conseguem editar essas informações e marcando como ativo já consegue anexar dentro do próprio perfil do colaborador. Nas nossas relações empresariais, é o vínculo empresarial dele, né, no caso com a nossa empresa principal. E por fim, aqui é um atalho do login. Então, se vocês precisarem editar qualquer tipo de informação, no nosso caso a gente não colocou nenhum acesso, né, de fato, a gente já conseguiria definir aqui agora. Maravilha? Então, aqui no nosso primeiro módulo foi onde a gente acompanhou informações sobre cadastro dos colaboradores internos e informações da empresa também, da rede em si. E aí ficou faltando aqui a nossa telinha de parâmetros, que os cargos, né, internos de vocês também conseguem personalizar. Ah, eu preciso criar aqui um cargo, por exemplo, de analista. Eu coloco aqui a minha informação, salvo, que aí automaticamente, quando a gente for cadastrar um novo colaborador, ou se precisar voltar no perfil dele, vocês conseguem adicionar esse novo cargo que foi preenchido aqui, certinho? Vou voltar agora no nosso painel inicial. Nós temos aqui também o nosso módulo de unidades. Então, diferente um pouquinho do módulo da rede, aqui é onde vocês vão fazer o gerenciamento de todas as unidades, né, lojas que vocês têm, tanto em implantação, tanto que já foram inauguradas. Então, aqui eu consigo ver a lista de todas essas unidades. Na aba superior, vocês conseguem cadastrar uma nova. Com o CNPJ, a própria Receita já vai preencher os dados principais para vocês, então informações de endereço, informações de razão social, nome fantasia, ou se caso no momento vocês não tenham, também tem a opção de cadastrar sem o CNPJ. E aí a gente coloca aquele 999 e depois vocês conseguem alterar posteriormente quando obter essa informação. Então, aqui vocês conseguem colocar e preencher as informações principais, definir qual que é a situação dessa unidade, se ela está em implantação, se ela foi inaugurada e tem o status de desligada também, caso necessário. Datas para vocês preencherem e ter esse controle de criação, né, a data de implantação, o fim da implantação e inauguração. E é possível também personalizar campos adicionais para complementar essas informações das unidades. E aí daqui a pouquinho a gente já vai ver mais detalhes sobre isso também. Além dessa opção de cadastrar aqui uma nova loja, né, uma nova unidade no sistema, quando a gente clica no perfil de uma determinada unidade que a gente já tem salva, vocês conseguem personalizar e preencher aqui, alterar as informações. E na lateral tem várias outras telas que vocês conseguem complementar esses dados. Então, tem uma área de documentos, como eu comentei, também é personalizável, vocês podem listar outros tipos de documentos. É possível conferir também aqui em Recursos Humanos todos os colaboradores que fazem parte dessa unidade. Tem a área de interações que está vinculada ao nosso módulo do NES também, então vocês conseguem colocar observações sobre a unidade mesmo, ou sobre o colaborador daquela loja, ou até mesmo colocar um comentário e colocar aqui a classificação, né, a satisfação dentro de uma determinada área, que é totalmente personalizável por vocês também. E aí, quando a gente estiver, né, participando ali, entrar no módulo do NES, eu mostro mais detalhes sobre essas parametrizações. O nosso horário de funcionamento aqui é para vocês definirem o horário de funcionamento da unidade em si. Tem um álbum de fotos que vocês conseguem criar galerias de fotos para acompanhar a área externa, interna e ter essas informações centralizadas. O disco virtual privado dessa unidade, então documentos, informações internas delas vocês conseguem adicionar aqui e só os colaboradores vão acompanhar. E no nosso mapa é onde fica a localização da nossa unidade.
Essas últimas abinhas aqui, pessoal, é personalizável. A gente criou essas de testes, mas vocês conseguem criar outras subabas para complementar e definir quem que vai ter acesso a cada uma dessas telas dentro do perfil dessa unidade. Então, é na área de parâmetros que vocês conseguem fazer todas essas personalizações, inclusive dos documentos das unidades e também dos documentos dos colaboradores das unidades também. Eu vou acessar agora a nossa tela de colaboradores. Como a gente já viu aqui um pouquinho sobre a área de unidades, aqui é onde vocês conseguem acompanhar o perfil de cada colaborador das unidades que vocês têm, implantação, inaugurando. Então, já traz aqui a visualização geral e aqui em cima, em nova pessoa, vocês conseguem cadastrar um novo colaborador também da unidade. A primeira informação é o CPF, se vocês não tiverem, pode colocar o 999, verificar e aí libera para a gente preencher as informações principais. Então, seria aquele mesmo processo que a gente viu no momento de cadastrar um colaborador interno. A diferença é que aqui nas relações empresariais, vocês vão fazer o vínculo empresarial desse colaborador com a unidade. Por exemplo, eu estou cadastrando aqui a Ana, que é uma colaboradora nossa, qual que é o e-mail, o celular dela, a gente preenche esses dados, e aqui a gente vincula qual unidade ela faz parte. Então, o primeiro passo é cadastrar essa unidade, e depois cadastrar o colaborador, que aí a gente já faz esse vínculo. A Ana, ela faz parte aqui da nossa unidade da Adidas. Eu seleciono essa unidade, qual que é a qualificação dela dentro dessa unidade e o cargo que ela exerce. Então, realmente a função que ela exerce ali dentro. Então, eu vou falar, ela é o diretor ali da unidade. E no final, vocês já conseguem também definir a visão, usuário e senha para ela conseguir logar na plataforma. Lembrando que não necessariamente já de primeiro momento precisa definir esse login. Só com as informações principais de nome, e-mail, celular, a qualificação e a unidade que ela faz parte, a gente já consegue salvar aqui esse novo cadastro no sistema. A Ana já foi cadastrada, eu consigo na lateral preencher esses dados, né, complementar. Então, eu posso colocar ali informações de cadastro completo, posso preencher ali a área contábil, tem a formação acadêmica para vocês também colocarem esse histórico, né, do colaborador. E o legal é que aqui já fica todo o histórico dos cursos que essa colaboradora concluiu lá no nosso módulo da Universidade Corporativa. Vocês conseguem conferir o certificado. A área de documentos, que também é personalizável. Relações empresariais, então o vínculo empresarial dela no momento é com a Adidas. Pode acontecer, né, de em algum caso, o colaborador ter vínculos empresariais com várias unidades. Então, ele faz parte de várias lojas de vocês. Então, aqui a gente colocou com a Adidas, mas eu posso clicar aqui em nova relação empresarial e falar, a Ana também faz parte da nossa unidade da Amazon. Qual que é a qualificação dela dentro dessa unidade e qual que é o cargo que ela exerce ali também. E aí a gente salva. Por quê? Com o único login, ela já vai conseguir ter as informações dessas duas unidades. E aqui é um atalho também para vocês modificarem alguma informação. Permanecendo no nosso módulo de unidades, na lateral a gente também tem essa telinha de grupos, que é onde vocês conseguem criar ali classificações diferentes das unidades. Então, é possível criar uma categoria, então vocês podem ter vários tipos de categoria, a gente criou essa de classificação, ou pode ser ali grupos, né, sem categoria nenhuma, entra ali na nossa categoria padrão, e dentro aqui dessa categoria vocês criam essas classificações, tá? Unidade própria, é unidade por classificações, então prata, ouro, bronze, vocês conseguem criar esses grupos e vincular quais unidades fazem parte e pertencem a cada uma desses grupos que vocês cadastraram. Tá? Nós temos aqui também a nossa área de exportar, que gera Excel tanto da exportação de unidades de colaboradores. E, por fim, a nossa área de parâmetros é onde vocês conseguem fazer toda a personalização do sistema em si. Então, cadastrar aqui novos cargos de colaboradores das unidades, cadastrar ali outros tipos de documento, né, dos colaboradores também. Então, criar realmente personalizações conforme a estrutura que vocês têm ali com os colaboradores das unidades. Pode-se criar também campos adicionais para o perfil dos colaboradores e é possível também personalizar todas essas áreas aqui. Então, definir quais colaboradores, então, quais visões vão ter acesso a cada área dessas aqui do perfil da unidade. Então, vocês conseguem ter um ajuste mais fino, né? Definir o que cada um vai ter realmente visualização ali das informações das unidades de vocês. E é possível também criar uma outra subaba. Então, além dessas áreas padrões que a gente tem, que é possível tanto inativar ou definir quem vai ter acesso, vocês também conseguem criar outras abas, que foi o nosso caso aqui do financeiro. Então, a gente criou uma aba à parte só do financeiro,
onde a gente definiu que somente uma visão vai ter acesso, e aqui a gente cria ali um formulário para ser preenchido ali as informações principais. Então é totalmente personalizável. Também tem videozinhos mostrando mais detalhes e recursos, né, de todas essas áreas. Hoje a gente vai passar ali só pelas principais configurações. Voltando no nosso painel inicial, o outro módulo que a gente tem é o módulo de segurança. Aqui vocês conseguem ter o gerenciamento de quantos colaboradores já têm login no sistema, qual foi o último acesso deles, então já traz aqui as informações. Mas o principal do módulo aqui é a nossa área de permissões, onde vocês também conseguem criar outros tipos de visão, né, para definir ali o que cada visão realmente vai ter acesso na plataforma. Então, se eu clico aqui em gerenciar, tem todas essas opções, eu posso criar uma outra visão e, por exemplo, a visão de administrador, todos os meus colaboradores que tiver essa visão, quais módulos vai conseguir visualizar. Então, vocês conseguem ocultar um módulo, deixar liberado e até mesmo ocultar telas dentro do módulo. Então, o módulo checklist eu vou deixar liberado para que tenha essa visão de administrador, mas eu posso ocultar telas específicas ali dentro daquele módulo. Então, vocês conseguem ter o ajuste mais fino também dentro do nosso módulo de segurança e definir o que cada visão vai ter acesso de fato aqui na plataforma. Perfeito? Aqui tem uma área de exportação para exportar os chamados e quando vocês precisarem ali de informações sobre API, tokens, é aqui que vocês conseguem acompanhar. Perfeito, eu vou voltar agora no nosso painel inicial, onde a gente agora vai entrar nos 4 principais módulos que estão voltados à comunicação também. Então, esse primeiro módulo aqui da comunicação, né, que é o nosso módulo dos chamados, é onde vocês vão conseguir receber, enviar solicitações. Como a gente está numa visão aqui de administrador, vocês têm várias abas para acompanhar várias informações, personalizar setores, definir tipos de assunto, né, que vai estar ali em cada departamento. Antes da gente entrar em detalhes aqui em área de recebido, de enviado, né, a gente vai criar alguns testes. A primeira parte, quando nós acessamos aqui, né, o primeiro caminho, quando a gente acessa o nosso módulo de chamados, é conferir se na nossa área de parâmetros a gente já tem os departamentos e os integrantes que vão atender ali cada um dos setores. Quando vocês acessarem, vai ter 2 divisões, os departamentos de administrador para administrador e de unidade para administrador, que são os departamentos que atendem as unidades e aqui são os departamentos que vocês vão ter internamente. Então, vocês, entre a rede em si, né, a empresa principal, conseguem conversar também e as unidades, quando entram em contato com vocês, é essa a estrutura que ela vai acompanhar. É importante sempre configurar os 2 ambientes, mas aqui as configurações são as mesmas. Então, independente da área que a gente acessa, vocês conseguem ter vários recursos para estruturar esses atendimentos. Eu vou pegar como exemplo o nosso departamento de administrador para administrador para a gente ver na prática como que funciona aqui algumas opções. Então, o primeiro passo é vocês acessarem aqui, criar um outro setor, um outro departamento. Exemplo, eu vou criar aqui um departamento do financeiro. Eu cadastro essa informação e aí a nossa próxima tela é onde vocês vão definir exatamente quais vão ser os colaboradores que vão receber essas demandas, que podem ver todos e interagir com todos. Como que funcionam essas 3 classificações? A nossa primeira configuração de receber os chamados, eu vou pôr aqui que o Abílio Diniz, ele recebe. Então, o Abílio Diniz, ele dentro do departamento financeiro, quando a gente for enviar uma nova solicitação, ele é uma das pessoas que a gente vai conseguir encaminhar esse chamado, né, dentro desse departamento, porque ele recebe as solicitações aqui da área. Agora, se a gente colocar ali que é a opção de ver todos e interagir com todos, eu vou pegar aqui o exemplo do Bill Gates. Se eu colocar essas confirmações para ele, o Bill Gates não necessariamente recebe os chamados do setor financeiro. Então, se eu vier aqui em novo chamado, ele não vai aparecer só o Abílio Diniz, que ele recebe realmente dentro desse setor. Então, essa configuração é mais nível de supervisão. O Bill Gates, né, no caso, ele não recebe, mas se alguém enviar uma solicitação para o Abílio Diniz, ele consegue ver todos os chamados que foram enviados para esse setor, porque ele tem essa confirmação ativa e ele pode até mesmo interagir ali dentro daquele chamado. Então, vocês têm a opção de colocar um colaborador somente para receber, ou pode colocar que ele recebe e também ele acompanha todos daquele departamento. No nosso teste aqui, eu vou colocar as pessoas para receber, vai ser que o Abílio Diniz, o Brad Pitt também recebe chamados desse setor. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, o Rodrigo também vai receber. E o Rodrigo ele pode ver todos e interagir com todos com o nosso teste. E eu vou salvar. Então, no nosso departamento financeiro, a gente já estruturou ali as pessoas que realmente vão receber e poder acompanhar todas
todas essas solicitações da área financeira. Depois de salvar essas informações, a gente volta aqui uma tela e aí a gente já tem o nosso departamento financeiro aqui cadastrado e já estruturado, e é possível vocês também estruturarem outros tipos de configurações. Então, definir às vezes assuntos, né, para mapear ali o que o pessoal precisa no momento. Por exemplo, quando a gente clica aqui em assuntos, vocês conseguem criar uma categoria geral. Então, por exemplo, é uma categoria da área de finanças. A gente coloca ali essas informações, cadastra nessa nova categoria e dentro da categoria vocês estruturam os assuntos. Então adiciona aqui quais possíveis assuntos, né, podem envolver ali o colaborador, quais as possíveis dúvidas que eles possam ter, para vocês já terem mapeado também e ter esse controle, né, ter essas informações de fácil acesso assim que receber esse chamado. Então quando eu clico aqui em novo assunto, eu vou falar, ó, eu quero colocar ali um assunto de contas a pagar. Colocar primeiro um assunto sobre boleto, só para a gente ter essa diferenciação. Boleto, vou cadastrar, vou colocar aqui um outro assunto também, ó. Nota fiscal. E vou salvar. Então, esses vão ser aqui os nossos possíveis assuntos dentro do nosso departamento financeiro, na categoria ali de finanças. Então, perfeito. Aqui a gente tem as estruturas básicas, né? Vocês conseguem ter outros tipos de configuração também, que a gente tem videozinhos explicando mais detalhes. E aí, feito isso, a primeira informação que a gente precisa aqui dentro dessa área é apenas o departamento e os integrantes. Só com essas informações, o pessoal já consegue abrir ali um novo chamado. Eu criei aqui uns assuntos só para a gente ver na prática como que fica essas informações. Então agora, de fato, se eu vier aqui em novo chamado, a gente consegue encaminhar uma solicitação interna entre a gente e administradores, ou pode se encaminhar também uma solicitação para as nossas unidades. Então, encaminhar ali um chamado para uma unidade, para uma pessoa e interagindo com eles. O nosso exemplo, eu vou abrir aqui uma solicitação interna, vou clicar qual departamento eu preciso, no caso eu vou escolher o nosso departamento financeiro, e aí se caso a gente não tivesse colocado o assunto, a gente só selecionaria ali o responsável. Como a gente cadastrou um assunto de exemplo, eu vou colocar ali, ó, preciso da categoria de finanças e eu quero aqui a área de boleto. Qual que é a pessoa que vai nos auxiliar ali na hora de enviar esse chamado? Todos os colaboradores que a gente colocou ali para receber a demanda apareceram listados aqui. Então, eu vou selecionar aqui um perfil. Na nossa próxima tela, né, a gente descreve ali as informações que a gente precisa. Tá, eu preciso ali do nosso boleto, é o nosso título, a gente descreve. Então, eu vou colocar, ó, solicitação da segunda via, por exemplo. E aí vocês também têm a opção aqui de colocar anexos, né, documentos, arquivos e já disparar. Feito isso, o sistema já aparece aqui um feedback para vocês do prazo estimulado ali, né, estipulado de resolução. Inclusive os prazos, né, SLA, vocês conseguem definir, e para definir essas informações é na nossa área de parâmetros. No comecinho da reunião a gente comentou ali sobre aquelas questões, né, do horário de funcionamento da rede e vai ser impactado justamente aqui no nosso SLA. Por exemplo, então, para a gente atender aqui os nossos setores internos, vocês conseguem definir um SLA padrão. Então, o tempo de resolução ali é de 12 horas e o tempo para resposta vai ser de 10 horas, por exemplo. E aí a gente salva. Porque aí automaticamente o pessoal já tem o feedback no momento de enviar o chamado, quanto tempo, né, vocês têm ali em média para estar finalizando aquele atendimento com ele, né, realmente resolver ali aquela demanda e conforme vai atrasando o sistema notifica vocês. Então, as principais configurações, né, a gente sempre realiza aqui em parâmetros. E os acompanhamentos são aqui na nossa lateral esquerda. Então, se eu clico aqui na nossa área de enviado, eu consigo ver todos os chamados que eu enviei para os nossos colaboradores internos ou para uma unidade também. E na aba superior, vocês conseguem acompanhar também todos os chamados que foram recebidos, onde vocês vão ser os responsáveis. Vou criar aqui algum teste para a gente ver essa diferença quando a gente envia e quando a gente recebe um chamado. Perfeito, recebemos aqui também um chamado do Rodrigo. E aí, na nossa caixa de recebidos, eu já consigo acompanhar. Quando eu clico aqui, eu consigo ver as informações principais. Então, qual que foi o solicitante, quais foram as informações que me passou, né, naquele primeiro acesso ali no nosso formulário, qual departamento. Então, o meu perfil estava incluso ali no departamento de RH, selecionaram ali os assuntos, então eu já tenho feedback também do que o pessoal está precisando no momento, o solicitante e o meu perfil aqui, que é o responsável.
Quando vocês recebem os chamados, aqui vocês vão ter alguns tipos de ação. Então, vocês conseguem adicionar outras pessoas como apoio. O colaborador X encaminhou uma solicitação para vocês, mas vocês também precisam ali do auxílio, né, do pessoal do TI. Eu seleciono o departamento e qual que é a pessoa que vai nos auxiliar ali dentro desse departamento e automaticamente gera o histórico para vocês do que está sendo atualizado e a pessoa, a partir desse momento, consegue acompanhar o nosso chamado também. Vocês conseguem estipular um prazo diferente, então o nosso prazo de resolução do problema é para ser aqui no dia 30/10 às 11h53. Mas ocorreu por algum motivo, algum atraso, eu preciso ali de um tempo um pouquinho maior. Eu consigo vir aqui e já passar o feedback para o pessoal que eu não vou conseguir finalizar ali no dia 30. Eu vou finalizar no dia 31 e vai ser ali às 11 horas. Eu seleciono ali a alteração e vai gerando o histórico para vocês. Então, tudo que é atualizado, tudo que é modificado dentro do chamado, o sistema gera esse histórico para vocês acompanharem em tempo real o que está acontecendo ali naquela solicitação. Eu posso mudar o assunto, igual o Rodrigo encaminhou ali uma solicitação para a gente, que o assunto era questão de contratação, mas às vezes ele clicou errado ou era outra coisa que ele precisa, eu consigo vir aqui e trocar esse assunto. Então, eu falo, ó, é realmente no nosso departamento ali do RH e o assunto vai ser qual? Então, vocês conseguem selecionar tipos de assuntos diferentes para depois terem relatório certinho sobre isso. Tem a opção de trocar o responsável. Pode acontecer de algum caso, né, um colaborador encaminhar ali uma solicitação, né, para vocês e não é vocês que vão atender aquela demanda, é outra pessoa. Às vezes escolheu o departamento errado, ou sem querer, ou não sabia muito bem o caminho. Vocês conseguem fazer essa troca de responsável. Então, o chamado não é comigo, eu vou trocar o responsável, eu seleciono qual departamento eu vou fazer essa troca, então, para o nosso departamento financeiro, e a pessoa que vai ser responsável, que é o Bill Gates, e a gente faz essa troca. Nesse momento, eu paro de acessar esse chamado, e aí o Bill Gates assume também ali a responsabilidade da sequência na solicitação. Só não vou trocar para a gente conseguir utilizar esse chamado como exemplo. Na nossa lateral esquerda, né, continuando, vocês conseguem atualizar a situação, conseguem ver o tempo para resolução, conseguem adicionar etiquetas, quando foi aberto, então os detalhes. E na nossa parte central é sempre o histórico e também para vocês irem interagindo. Então, vocês conseguem adicionar uma mensagem para interagindo ali com a outra pessoa que foi a solicitante e atualizar para ele o que está acontecendo nesse chamado. Então, eu estou aguardando o solicitante, então estou aguardando o retorno da pessoa que me enviou o chamado, estou aguardando ali uma resposta dela. Estou aguardando o responsável, então quando ainda tem alguma coisa pendente comigo. Em andamento, quando a gente está dando sequência já ali no chamado. E o resolvido é quando realmente foi finalizado toda aquela solicitação. E aí, quando vocês resolvem o chamado, colocar, por exemplo, um ok, e faz essa interação, a pessoa que foi a solicitante, e aqui no nosso caso foi o Rodrigo, ele que vai concluir e colocar como que foi o atendimento. Então, ele cria ali uma classificação. Maravilha? Só para mostrar para vocês como que fica ali essa questão de classificar tantas unidades, internamente vocês conseguem avaliar o chamado. Quando eu sou a solicitante, então o caminho ao contrário, porque é o solicitante que realmente faz a conclusão final do chamado. Então, a pessoa responsável, ela resolve e o solicitante conclui avaliando. Eu vou simular ali o nosso caso, né? Anteriormente a gente recebeu e eu resolvi. Então, é o Rodrigo ali, que era o nosso solicitante, que iria concluir e colocar uma avaliação. Agora, o caso contrário, eu enviei, o Rodrigo é o responsável, ele precisa resolver esse chamado para a gente. Quando ele resolve o chamado, ó, ele era o responsável e resolveu, aparece essa mensagem aqui para a gente realizar a conclusão. Então, eu realmente preciso clicar para estar concluindo, então finalizar ali todo o atendimento, colocar como que foi a avaliação, como que é, colocar uma observação caso necessário, ou ele resolveu e vocês ainda estão com dúvidas, ele resolveu, mas eu preciso ainda de uma outra informação. Vocês conseguem clicar e descrever aqui uma mensagem, então voltar esse chamado para ele. Se tiver tudo certo, aí realmente a gente realiza ali a conclusão. Vou colocar ali como que foi o atendimento. Então, ó, foi ruim, demorou muito, ou foi ótimo, foi bom. E aí a gente coloca ali a nossa avaliação. Então, sempre vai gerar ali esses relatórios para vocês. E aí na lateral esquerda vocês têm outros tipos de acompanhamento. Então, aqui em todos, caso vocês tenham aquele nível de supervisão para visualizar todos os chamados, né, de todos os setores, ó, eu não estou envolvida nessa solicitação, é o solicitante Rodrigo e Angelina Jolie,
Mas no nosso departamento do RH, eu tenho a opção ali de ver todos os chamados desse setor. Então, eu consigo acompanhar e acessando ele, eu consigo interagir. Então, depende ali do nível de supervisão de vocês dentro da estrutura que vocês conseguem configurar em parâmetros. Vocês também têm tipos de acompanhamento em fila, podem enviar chamados em massa. Então, aqui nessa setinha é possível enviar um chamado em massa e também registrar chamados em nome de outras pessoas. E o legal é que vocês sempre vão ter relatórios para acompanhar aqui um panorama geral de quantos chamados vocês recebem, por qual unidade faz mais solicitação, questão de qualitativo, né? Quais são os feedbacks das nossas unidades no momento de fazer a avaliação. Então, já traz um panorama geral de tempo de atendimento, questão de qualidade. Então, todas as avaliações que as unidades dão, vocês conseguem ter relatórios para acompanhar todos os detalhes sobre isso. Perfeito. Então, eu vou voltar aqui no nosso painel inicial para a gente ver o nosso outro módulo de comunicação, que é o nosso módulo do comunicado. Caso vocês precisem disparar ali um informativo diverso, né, para os colaboradores, vocês conseguem enviar um comunicado, que é onde vocês realizam ali o disparo de uma informação que é muito importante. Então, precisa garantir que o pessoal vai visualizar. Então, aqui vai vir a lista de todos os comunicados disparados e na aba superior, clicando em novo, vocês conseguem encaminhar ali para uma área específica. Ó, um comunicado só para as nossas unidades, é um comunicado interno ou para todo mundo. Quero encaminhar um comunicado interno. Eu seleciono, coloco quais pessoas vão receber, e aí vocês podem filtrar por cargos, buscar pessoas específicas, vou selecionar aqui no caso todo mundo. Na próxima tela, vocês têm algumas definições e configurações, então é possível colocar a data de publicação, colocar a data de encerramento do comunicado, se é obrigatória a confirmação de leitura, então onde vai travar a tela do pessoal e eles precisam marcar que leu está ciente para vocês, se vai enviar notificação no e-mail e dentro do próprio e-mail também vai possuir ali o conteúdo desse comunicado. Então, tem essas definições e a nossa próxima tela é onde vocês vão colocar ali realmente a informação, né? Criar ali o conteúdo. Exemplo, ó, a gente vai ter um treinamento, vai ter reajuste de preço ali nos produtos, tem nova arte no marketing, vocês conseguem disparar esses comunicados, é possível colocar ali um texto, né? É possível estruturar ali com apenas textos, vocês conseguem colocar links para direcionar o pessoal para, às vezes, um site, um artigo, para ver uma informação. É possível também colocar ali imagens, então eu vou pegar aqui uma imagem dentro do meu computador, vou salvar ela, e aí essa imagem vai ficar aqui dentro do próprio comunicado. E também vocês conseguem colocar vídeos, né, do YouTube, do Vimeo. Eu vou pegar aqui um vídeo que a gente tem do YouTube. A primeira informação aqui que a gente precisa, né, a única no caso, é só do link que está na URL. E aí, voltando aqui para dentro do sistema, a gente cola essa informação e salva. E aí o vídeo fica aqui na plataforma mesmo. No final, vocês conseguem fazer o upload de qualquer outro tipo de arquivo, então PDF, PowerPoint, Excel. E aí, a nossa próxima tela, né, o próximo passo é a gente realizar uma revisão, só para confirmar se todas as informações estão aqui. No nosso caso, está tudo ok e eu vou disparar o meu comunicado. Quando eu estou no módulo, não me gerou nenhuma trava, mas voltando no painel inicial, ou é o primeiro login ali do dia do nosso colaborador, a primeira informação que aparece é justamente o comunicado, onde eles precisam marcar que leu e está ciente para destravar, eles não conseguem acessar aqui a plataforma, enquanto não colocar ali aquela confirmação de leitura. E aí, se vocês acessarem o próprio módulo, a gente consegue clicar naquele disparo que foi feito e acompanhar ali quem já visualizou e quem ainda está pendente para poder acompanhar. Perfeito? O outro módulo é o nosso módulo de notícias, que são informações gerais que vocês podem publicar aqui também dentro do sistema. Diferente do comunicado, não gera nenhuma trava, né? Vocês não conseguem mapear quem visualizou, são informações gerais, né? Informações legais, que talvez seja interessante o pessoal acompanhar, mas se não visualizar, não tem nenhum impacto. Então, quando eu clico aqui em editar, eu posso na aba superior criar aqui uma nova notícia. Exemplo, é uma notícia interna, uma notícia para as unidades ou para todo mundo? Não, é uma notícia para toda a rede, realmente. Eu coloco ali o título, coloco uma capa que vai aparecer em destaque lá no nosso painel inicial, e aí eu faço o upload. A nossa próxima tela, né, o próximo passo depois que a gente faz o upload dessa capa, é a gente poder estruturar o conteúdo. Então, quando eu venho aqui em próximo, abre como se fosse uma tela do Word, onde vocês vão descrever ali o conteúdo daquela notícia. É possível colocar ali a formatação do texto, inserir imagens, vídeos também dentro da própria notícia. Eu vou colocar aqui, ó, um vídeo, por exemplo, para a gente ver. Pegar uma mídia.
Então, eu vou colocar aqui esse vídeo, que era aquele vídeo que a gente tinha ali no YouTube mesmo, e já vou publicar ela. E aí, automaticamente, a notícia vai aparecer lá pra gente no painel inicial. Então, eu já consigo visualizar a nossa notícia de teste aqui do treinamento. E aí, a diferença é que vocês conseguem definir também qual que é a notícia em destaque. Então, se eu acesso aqui o nosso módulo, é vocês que definem qual notícia vai ser destaque lá no painel inicial. Eu quero que a minha notícia de teste, né, seja de destaque hoje. Então, eu seleciono ela, clico ali em editar, né, e salvo essa informação. E aí, automaticamente, a gente voltando no painel inicial, ela já fica em destaque para vocês. O nosso outro módulo é o nosso módulo do disco virtual. Então, aqui vocês conseguem criar pastas, subpastas e fazer o upload ali de arquivos, né, para que o colaborador baixe, acesse aquela informação. Para vocês que são os administradores, vai ter 3 divisões. O disco público, informações gerais para toda a rede, então unidades e administradores conseguem ver os arquivos aqui. O disco interno de vocês, então aqui vai aparecer o próprio nome da rede também, e aí vocês conseguem fazer o upload de arquivos e documentos internos. E também tem aqui o disco de unidades. Cada unidade de vocês vai ter seu próprio disco privado. Então, o que vocês fazem o upload aqui em um perfil de uma unidade, só os colaboradores dela vai conseguir acompanhar. E aí, por exemplo, ó, aqui no disco público ou em qualquer um desses ambientes, vocês sempre vão ter a opção aqui de novo de criar uma nova pasta. Dentro de uma pasta, quando vocês acessam, é possível criar subpastas também para facilitar. E aqui vocês já conseguem até mesmo fazer o upload direto. Então, se eu coloco ali uma imagem, ó, só para a gente utilizar ela como um teste, clicando nela, eu consigo abrir, realizar o download, ver informações de número de visualização dessa imagem. Então, quando eu clico aqui nessa opção aqui de acompanhar as informações, aparece essa telinha onde vocês conseguem ver número de downloads, ver mais detalhes ali de quem foi a pessoa que já visualizou, a última vez que acessou também. Tem a opção de renomear, colocar anotações, mover esse arquivo entre as pastas, gerar um link compartilhável e também apagar ali aquela imagem. Então, aqui é um disco virtual, né, onde vocês conseguem fazer ali o upload de arquivos, documentos, para que o pessoal tenha acesso a essas informações. Vou voltar aqui no nosso painel inicial. Então, a gente finalizou ali os nossos módulos que a gente fala que está envolvido também com a comunicação de vocês. E agora a gente tem o nosso módulo da Universidade Corporativa, que é um módulo onde vocês vão conseguir acessar, né, e visualizar treinamentos, distribuir treinamentos para os colaboradores. Então, é onde aqui vocês fazem ali o cadastro, né, de cursos diversos e o pessoal acompanha. Quando vocês acessarem, vai ter aqui vários quadradinhos onde vai ter configurações à parte. Então, a área de assistir é acompanhar os treinamentos, né? Visualizar realmente, ver os cursos. O gerenciar, onde vocês conseguem cadastrar novos treinamentos. Tem o nosso dashboard e também uma área de exportação para gerar um Excel com as informações de conclusão. Antes da gente ver mais detalhes sobre as outras áreas, eu vou clicar aqui no nosso gerenciar, que é onde vocês conseguem visualizar os cursos já disponíveis e até mesmo cadastrar um novo curso. Então, quando a gente clica aqui em novo, eu vou colocar, por exemplo, um curso aqui do nosso treinamento de hoje. Conseguem colocar o nome do curso, uma capa, uma descrição do que vai ser abordado, né, o intuito desse treinamento, para quem que vai ficar disponível, se é um curso só para as unidades internos ou para todo mundo. Aqui vocês conseguem colocar a duração, data de publicação. Tô cadastrando o curso, mas eu gostaria que ele seja publicado, né, só no mês de novembro, né, no início de novembro. Vocês conseguem habilitar também a opção ali de ter uma prova final para o pessoal realizar, né, para vocês acompanharem a capacitação. Tem aqui a opção também do obrigatório, né, visualizar todo o vídeo, que é uma configuração do Vimeo, mas caso vocês não tiverem, não utilizarem o Vimeo, também é possível mapear a primeira e última visualização do colaborador em cada aula, mas o Vimeo, ele traz ali uma trava. Então, se o vídeo tem 2 minutos e 5 segundos, ele não consegue avançar enquanto não assistir esses 2 minutos e 5 segundos. Aqui também tem a opção de assistir às aulas em ordem obrigatória ou em qualquer ordem, então ele tem a autonomia de escolher ou ele realmente precisa seguir a sequência. E tem a opção aqui se esse curso vai estar presente só dentro de uma formação, sim ou não. Qual que é essa configuração? Quando a gente fala que um curso ele vai estar presente dentro de uma formação apenas, significa que a gente vai encontrar ele dentro só de uma trilha de conhecimento. Eu não consigo buscar ele fora dessa trilha. Agora, se a gente coloca como não, automaticamente esse curso vai ficar avulso. Em qualquer momento eu posso ali acessar ele. Agora, se deixa ali que somente dentro da formação,
o pessoal só consegue visualizar dentro dessa trilha que ficou disponível para que ele acompanhe. Eu vou cadastrar aqui o nosso novo curso só para a gente acompanhar agora como estruturar as aulas. Então, vocês vão ter o módulo, é possível criar ali outros tipos de módulo, que vai ser o tema, e acessando ele, vocês conseguem, na lateral, estruturar as aulas. Então, aqui vocês cadastram realmente o conteúdo. Então, o nome da aula, salva essa informação. Consigo colocar ali conteúdos em texto, posso colocar conteúdos em links, imagens, vídeos, da forma que fique ali interessante, né, para vocês. E dentro de uma aula, vocês podem mesclar vários tipos de conteúdo. Então, dentro de uma aula, eu quero ter ali um texto e no final eu quero ter um vídeo, né, para complementar as informações. Então, também é possível. E aí, a gente já salva aqui a nossa informação. Então, dentro da aula, é possível criar vários tipos de conteúdo. Então, vocês podem subir PDFs, PowerPoints também. E aí, a gente vai criando ali a sequência da nossa aula. Vou colocar aqui a nossa aula 2 e nessa aula eu vou colocar um videozinho para a gente ver. Então, a aula aqui vai ser diferente. Vou colocar o vídeo. Vou salvar e vou salvar as nossas alterações. Então, dentro desse curso, nesse primeiro módulo, eu coloquei 2 aulas. E o legal é que dentro do módulo, vocês também conseguem habilitar a prova. Exemplo, a prova a gente habilitou anteriormente a prova do curso. Então, depois que o pessoal faz todo o treinamento, só no final que eles vão realizar essa provinha. Já a nossa prova do módulo, às vezes vocês têm temas diferentes ali dentro do curso, para que o pessoal consiga avançar para o próximo tema, ele precisa realizar essa provinha também. Então, é um recurso que vocês podem habilitar ou desabilitar. Então, eu salvei aqui as nossas informações e voltando à nossa tela, vocês conseguem ver quais módulos já foram criados, quantas aulas tem em cada um, né, se possui prova ou não. E tem um alerta aqui que a gente precisa cadastrar a prova final do curso, já que a gente deixou habilitada. Vocês definem a porcentagem, vou colocar para ser aprovado ali no nosso curso. Na prova, ele precisa tirar ali 80%. E quais vão ser as perguntas dessa prova? Aqui eu vou colocar umas perguntas de teste mesmo para a gente ver. E aí a gente seleciona a alternativa correta e cadastra. Então, é possível também criar várias outras perguntas aqui dentro. E por fim, a nossa tela aqui principal é onde vocês vão definir as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Pode ser individualmente, selecionar pessoa por pessoa, ou vocês conseguem distribuir por cargos. Eu vou falar, ó, esse curso só os analistas e os atendentes vão ter acesso. Então, quando eu cadastro um novo colaborador no sistema, a gente vincula qual que é o cargo dele. Se o cargo dele estiver listado aqui como ativo para ver esse curso, ele já automaticamente já consegue acompanhar. Então, fica mais escalável para vocês, né? Não precisa voltar e incluir ele aqui. Eu vou salvar aqui as nossas informações, coloquei todos os cargos. E aí, ali no nosso painel da universidade, se a gente clicar aqui em assistir, vocês conseguem ter o painel do aluno para ver o que vocês estão realizando. No momento, eu não tenho nenhum curso em andamento. Mas eu posso clicar aqui nos cursos também para estar acompanhando já os cadastros, né? Os cursos que já estavam cadastrados, mas eu quero ver aqui hoje o nosso treinamento de teste. Vou clicar para começar e aí já vai aparecer para a gente as aulas, né, que a gente precisa fazer. Então, ó, tem uma imagem, vou passar para a próxima aula, tem um vídeo e vou concluir o curso. No caso, eu só fui pulando. Quando o pessoal conclui o curso, como tinha a prova, eu preciso fazer para realmente ter os 100%. Eu vou iniciar, coloco ali a alternativa. Se caso o pessoal errar, eles precisam refazer aquele curso e vocês sempre vão ter histórico também. Caso aqui eu vou acertar, só para a gente ver o certificado. Sempre na finalização de um treinamento, gera para vocês o certificado, onde vai trazer ali o nome, o curso, carga horária, quando iniciou e quando finalizou, tudo detalhado também. Perfeito, eu vou confirmar aqui a nossa aula. Então, eu já finalizei ali um curso 100%. E a gente também tem aqui a opção das formações, né? Que são as nossas trilhas de conhecimento. Então, a gente viu um curso avulso. Eu fui ali, pesquisei, eu vi o curso que eu tinha interesse. Mas se vocês acessarem aqui a nossa área de gerenciar, também é possível criar uma nova trilha. Por exemplo, eu quero criar aqui uma trilha para a área das analistas. Eu coloco qual que é a classificação que vai ter acesso, né? É uma trilha de conhecimento só para as unidades, interna ou para todo mundo. A duração também, caso necessário. E aí, quando a gente acessa, vocês conseguem falar se os cursos que estão dentro dessa trilha vai seguir ali uma ordem obrigatória. Então, é preciso, né, seguir ali a ordem que vocês adicionarem ou qualquer ordem. Colocar como obrigatória só para a gente ver e vou salvar. Do lado, vocês vão definir quais cursos vão estar presentes dentro dessa trilha de conhecimento.
Então, se eu clico aqui em novo, eu posso criar um novo agora ou adicionar um que já esteja cadastrado. Eu vou falar, ó, o primeiro curso que elas precisam realizar aqui é esse de espanhol, o próximo curso aqui é o nosso curso de atendente, o nosso outro curso aqui também é esse de administração. E aí a gente vai adicionando, né, a sequência dessa trilha. E aí só vai liberar a partir do momento que o anterior for concluído, porque aqui nos detalhes das nossas formações a gente colocou que a ordem é obrigatória. Também é possível definir ali as pessoas que vão ter acesso, então individual ou por cargo dentro dessa trilha. E aí salvando, e se a gente volta lá no nosso painel da universidade para a gente assistir, a gente viu o caso de finalizar um curso, mas se eu clico aqui nas formações, eu tenho aqui, por exemplo, quero acompanhar a formação das analistas. Eu já tenho a minha formação e tenho 3 cursos para realizar. Tá bloqueado porque, primeiramente, eu preciso concluir esse para dar sequência. E aí, no final, também tem que realizar a provinha. Então, fica mais fácil ali para vocês distribuírem quais aulas, né? Quais cursos são principais ali dentro de uma trilha, às vezes por cargo, por setores diferentes. E assim que o pessoal finalizar, vai gerando certificado também. Ficou faltando para a gente só a nossa área do dashboard, que é onde vocês conseguem ter o acompanhamento geral de como está o engajamento da rede como um todo, das unidades, quem foi ali o colaborador que concluiu o curso. No caso, eu acabei de finalizar um curso, então já traz meu nome, qual que é o curso, quando eu finalizei, e a média ali de cursos, né, finalizados entre os meses. Vocês conseguem ter um dashboard por alunos, então, o engajamento de cada colaborador, né? O que está pendente para cada um, o que tem disponível para cada um. Dashboards por curso, então, qual curso que vocês têm cadastrados que tem um engajamento melhor. Nas formações, então, qual trilho o pessoal acompanha mais e também o engajamento por cada unidade. Então, qual unidade realmente viu mais cursos, está mais engajado. Então, já traz todas essas atualizações dos dashboards para vocês sobre a universidade e os treinamentos que vocês deixam disponível. Vou voltar no nosso painel inicial. A gente tem também o nosso módulo do marketing. Dentro do marketing, pessoal, é onde vocês conseguem realizar o upload, disponibilização de arquivos, né, conteúdo para os colaboradores. Para a gente fazer o upload, basta acessar a área de gerenciar, onde vocês vão ter ali a primeira opção de criar uma sessão. Então, eu vou colocar aqui, ó, artes impressas 2022, como um teste. Vou cadastrar. E é dentro dessa sessão que a gente cria as categorias, que serve como filtro, né, temas gerais ali para os colaboradores. Eu vou cadastrar aqui uma categoria de outubro. E agora a gente vai ter as coleções, que são os álbuns relacionados ali àqueles temas que a gente estruturou. Então, a nossa coleção é o nosso álbum principal. Então, eu vou colocar ali, por exemplo, uma coleção de cartões. Eu salvo essa informação e aí na coleção a gente faz o upload das imagens. Então, quando eu clico aqui em nova arte, vocês vão ter a opção de cadastrar o nome. Vou colocar um cartão de visita, definir se é uma arte personalizável ou somente para download. Quando é personalizável, vocês conseguem subir JPEG e PNG até 100 megabytes. E para download, né, vocês conseguem subir qualquer outro tipo de arquivo em 500 megabytes. Vou criar um exemplo aqui com a arte personalizável, que é onde entra em mais configurações. A para download, a gente só faz o upload e o pessoal já tem disponível para baixar. O tipo de arte é só para vocês terem essas informações, é possível colocar uma descrição, e aqui a gente clica no mais para realizar o upload, né, de uma imagem. Eu coloquei essa com fundo escuro para a gente utilizar como teste. Carregando ela, é possível colocar ali uma sequência, criar um carrossel também. O nosso teste aqui hoje, eu vou colocar só uma imagem para a gente ver. O sistema vai carregar para a gente um template, onde a gente vai criar os campos que vão ser editáveis e quais campos não vão ser personalizáveis. Carregando aqui a nossa imagem, na lateral esquerda vocês conseguem ver quantas páginas. Então, se a gente tivesse feito o upload, por exemplo, da frente e verso do nosso cartão, poderia ir movimentando para editar os campos. E a gente tem também aqui a área do texto, onde a gente consegue arrastar um determinado texto, definir qual que é a fonte dele que a gente vai utilizar, tem as nossas fontes padrões, e é possível vocês também fazerem o upload de fontes que vocês utilizam. Definir qual que é o tamanho da fonte, qual que é a cor, que é possível também criar cores na nossa biblioteca. Aqui no caso, como a gente está falando de um cartão, eu vou colocar aqui no texto como se fosse o telefone ali da nossa unidade, exemplo. Então, telefone, eu quero que esse campo aqui fique fixo. Então, aqui na aba superior eu posso tirar essa confirmação e eu vou arrastar aqui um outro texto para colocar como exemplo para o nosso colaborador um telefone aqui de teste. Por exemplo, eu vou colocar aqui tudo como 999.
Coloco ali as nossas informações. Ó, perfeito. E aqui, esse campo em específico, eu quero que seja editável. Então, cada unidade vai ter seu número de telefone, vai ter seu e-mail individual. Então, a gente iria arrastando os campos e definir qual que é editável ou não. No nosso caso, o telefone, como cada um vai ter suas informações individuais, eu vou deixar ativa. E aqui em cima, vocês conseguem até mesmo colocar chamativa. O que vocês precisam que seja modificado? Então, aqui eu preciso que a unidade, ó, informe o número da sua unidade. Perfeito. E vou confirmar. Maravilha, fazendo aqui as nossas alterações, a gente salva ali a nossa arte. Eu criei testes, né? Campos de teste simples, mas vocês conseguem fazer outros tipos de estruturas. E aí, lá no painel inicial, vou até voltar como se fosse um colaborador da unidade. Acessando o módulo do marketing, eles vão ver ali na lateral a seção, a categoria que serve como os filtros e dentro da categoria a nossa coleção. Então, acessando, eles conseguem ver que é uma arte editável, eles vão clicar e apertar ali o nosso pincelzinho de edição. Todas as descrições que vocês adicionam, né, o pessoal consegue acompanhar também. Então, aqui, ó, eu vou apagar, né, o nosso número e vou colocar um de teste para a gente ver. Fazendo essa modificação, a gente só consegue o conteúdo em si. Eu não consigo trocar a cor, nem a fonte, isso só vocês, administradores. A unidade só muda o conteúdo. E aí a gente clica para gerar essa arte em formato digital ou em formato impresso para já baixar ali no nosso computador. Certinho? Então, esse exemplo que a gente viu aqui foi o caso de ser uma arte personalizável. Mas quando vocês fazem o upload ali de uma arte para download, basta o pessoal acessar e eles já conseguem clicar aqui na setinha para realizar o download dela dentro do celular ou computador também. O outro módulo é o nosso módulo de compras, que é onde vocês conseguem disponibilizar produtos para que os colaboradores das unidades realizam a solicitação, como se fosse um marketplace. Então, aqui na área de gerenciar, vocês conseguem gerar ali exportação dos pedidos realizados. Em parâmetros, vocês conseguem colocar o e-mail que vai receber a notificação quando o estoque é zerado. Podem personalizar tipos de categorias diferentes para segmentar, né, esses produtos e serve, né, como um filtro para o pessoal. É possível cadastrar também meios de pagamento. Esses meios de pagamento, pessoal, é só para vocês terem um controle daquilo que o pessoal vai solicitar ali na hora da escolha, né, do pagamento. Não gera nenhuma nota fiscal, né, não tem nada nesse sentido dentro do sistema. Os meios de entregas vocês conseguem também personalizar e os fornecedores, né, que fazem a distribuição. Então, aqui em novo, vocês conseguem cadastrar esses fornecedores pela Receita Federal ou cadastrar eles manualmente. Por quê? No momento que a gente vai cadastrar um novo produto, a gente clicando aqui em novo, descreve ali o produto que a gente está registrando e qual que é o fornecedor que entrega ele, né, que faz essa distribuição e essa disponibilização. Então, aqui eu vou colocar o valor também, vou cadastrar, e aí automaticamente o sistema vai habilitar aqui a nossa telinha para vocês preencherem mais informações. Então, colocar informações de variações, colocar ali quantidade de estoque que vocês têm, e aí esse estoque, quando é zerado, gera notificação ali naquele e-mail, valores mínimos para os produtos, quantidades mínimas que tem que ser solicitado. Então, são detalhes que vocês conseguem colocar para gerar trava e garantir que o pessoal não faça solicitações pequenas. Podem colocar ali imagens também sobre o produto e no final vocês conseguem cadastrar. Por quê? Lá na loja vai ficar todos os produtos, né, que vocês deixaram registrados. O pessoal vai clicar naquele produto, vai ver as informações sobre eles e aí eles adicionam ali a quantidade, né, X que eles precisam no carrinho. E aí, acessando o carrinho, eles podem alterar, remover, caso necessário, para realizar o checkout. Como a gente está na visão de administradores aqui, vocês conseguem solicitar o produto internamente ou para alguma unidade também é possível, mas quando é o colaborador ali da unidade que solicita, ele só consegue ver a unidade dele. O meio de pagamento que vocês conseguem cadastrar, quais são os meios de entrega, observações e no final vocês realizam a confirmação, que aí automaticamente esse pedido vai cair na área de gerenciar aqui na área dos pedidos já realizados.
e aí o comprador, a unidade, vocês conseguem clicar para ir atualizando as situações, tem uma área de timeline para colocar comentários. Então é realmente ali um acompanhamento até de fato ser entregue ali aquele produto para o colaborador das unidades de vocês. E aí toda a questão de personalização de cadastrar produto, cadastrar fornecedor, os meios de entrega e pagamento que esse fornecedor utiliza, é na área de gerenciar na lateral esquerda. Vou voltar aqui no nosso painel inicial. Nós temos aqui o nosso módulo de expansão, que é o nosso CRM de vendas. É onde vocês conseguem cadastrar aqui leads, né? Gerenciar ali todo o processo de negociação de vocês para realizar, né, prospecções com os futuros clientes. Todas as etapas que estão aqui, vocês conseguem criar outros tipos de funil. Então, se eu coloco ali no nosso funil de expansão, eu tenho outros tipos de informação. É totalmente personalizável, então vocês conseguem realizar essas modificações. Para isso, basta acessar a nossa área de parâmetros e a primeira telinha que aparece para vocês é justamente personalizar ali novos funis, personalizar as etapas que vão estar ali na sequência do CRM de vocês. E aí, voltando aqui no nosso painel dos negócios, eu só vou retirar o filtro ali com o meu nome, para a gente ver, ó, já tem alguns leads cadastrados. Na aba de novo negócio, a gente pode criar uma nova negociação. Então, eu vou colocar aqui João, São Paulo, cidade, valor da negociação, qual que é ali o nome dessa pessoa, o celular, o e-mail dela, e a gente cadastra. Porque quando a gente cadastra aqui um novo lead ou os demais que já estão registrados, vocês conseguem ir movimentando entre as etapas para ir avançando ali conforme a negociação, né, vai tendo um segmento. Então, se eu acesso um determinado lead, eu consigo colocar qual que é o valor, qual que é a temperatura dessa negociação. Então, se aquele prospectado realmente está engajado. Vocês conseguem criar checkpoints, avaliações. Então, os checkpoints são pontos importantes que vocês precisam realizar em cada etapa para não passar batido. Vocês conseguem cadastrar esses checkpoints também. Então, na nossa área de parâmetros, se a gente pega ali o nosso funil de vendas, que é o que a gente acessou, nas etapas eu posso cadastrar um checkpoint para enviar a apresentação da rede. Então, a gente não vai conseguir avançar enquanto, né, não enviar ali aquele e-mail ou realizar uma reunião. Vocês conseguem cadastrar esses pontos importantes para não passar batido. E a gente também tem alguns videozinhos mostrando mais detalhes sobre isso. Aqui tem as informações da pessoa prospectada, que é possível preencher. Vocês conseguem colocar também detalhes, né, de qual origem, qual campanha, colocar etiquetas, origem, campanha, etiquetas, todas essas áreas é totalmente personalizável também. Então, vocês conseguem trazer ali para o processo que vocês têm, né, na rede em si. Então, a nossa lateral esquerda são detalhes. A parte central é onde vocês conseguem ter o histórico de toda a negociação. Então, colocar observações, criar atividades, adicionar anexos, conferir os checkpoints, né, que estão aqui para a gente realizar. Então, eu posso falar aqui, ó, o checkpoint de enviar apresentação foi concluído. Tem avaliações que é também editáveis, então é como se fosse um checkbox para vocês marcarem que sim ou que não, ó, já enviei a apresentação, esse prospectado ele tem o perfil da nossa empresa, sim ou não, serve como filtro, né, tanto o checkpoint e as avaliações para vocês, e aí esses pontos, incluindo os outros detalhes que a gente comentou que é personalizável, a gente realiza aqui em parâmetros. É possível disparar modelos de e-mail, então eu seleciono o modelo e já envio. Criar campos adicionais e já tem um atalho aqui dos chamados também para vocês enviarem uma solicitação aqui dentro da plataforma. Então, todo o histórico, todo tipo de atualização que a gente faz, vocês vão conseguindo, né, conferir aqui na nossa parte central. E aí, tudo que a gente fala em questão de parametrização é aqui na nossa abinha de parâmetros. Então, vocês conseguem criar novos tipos de funil, criar as etapas. Dentro das etapas, é aqui que a gente personaliza as avaliações e os checkpoints. Vocês conseguem definir as equipes de administradores e vendedores de vocês. Os vendedores acompanham só os leads que é responsáveis e os administradores acompanham todos os leads, por mais que não seja o responsável. Possível também criar etiquetas para criar tags ali dentro da negociação. Motivos de perda, então eu vou marcar a negociação como perdida, mas qual o motivo real? Vocês conseguem também criar. As campanhas, então se fez algum investimento e precisa mapear o que teve de retorno, é possível cadastrar essas campanhas e depois vincular ali dentro do lead também, naquele formulário que a gente viu. Origem dos negócios também é possível personalizar. Marcas é mais voltado para holding, então às vezes vocês têm um grupo onde vai ter várias marcas, né, que vocês fazem a prospecção. Quando cai o lead, vocês conseguem falar qual que é a marca que aquele lead tem interesse.
Aqui é possível criar os campos adicionais para colocar ali outros tipos de informação dentro do lead. A nossa área de integração, caso vocês utilizam algum intermediador. O envio em massa, então disparar o e-mail em massa ali para o pessoal. Modelos de e-mail, então é aqui que vocês conseguem cadastrar um modelinho para depois lá dentro do lead selecionar ele e disparar. Importar uma planilha, então importar se vocês têm um Excel com algumas informações principais, vocês conseguem baixar o nosso modelinho e realizar a importação. Então aqui vocês já têm o modelinho para poder baixar e na próxima tela vocês já fazem o upload, definindo ali se vai criar um negócio para cada pessoa sim ou não. E na nossa área de exportar, gera um Excel também com todos os leads, né, com as informações principais. E por fim, a gente também tem um dashboard, onde traz aqui informações gerais para vocês de quantas negociações estão em abertas, foram ganhas, perdidas, em quais dessas situações, né, se encaixam ali as etapas. Então, a gente teve aqui muitos leads marcados como agendar reunião dentro desse funil do pipeline. Se eu troco, eu consigo ter outro tipo de informação, por origem, campanha. Então, qual campanha está tendo mais retorno para a gente? Mensal, o que está chegando, né, durante os meses, o que a gente está marcando como perdido. Então, um dashboard bem completo para vocês acompanharem a chegada, né, dos leads e realmente ter ali um fluxo e avançando conforme a conclusão ali das etapas que vocês têm durante a prospecção. Depois do nosso módulo de expansão, caso vocês marquem ali uma negociação como ganha, vai iniciar ali o processo de implantação de unidades. Então, finalizei a prospecção, eu vou iniciar ali a implantação com aquele prospectado. Atualizei aqui a nossa página só para mostrar para vocês, ó, todos esses quadradinhos aqui, né, cada cardzinho desse aqui é uma implantação diferente que está acontecendo com uma unidade específica. O primeiro passo, quando vocês acessam o nosso módulo de implantação, é conferir se vocês já têm um modelinho, onde vocês criam a base, criam um template para depois reaplicar as informações que estão aqui. Então, eu tenho esse modelo aqui de implantação de novas unidades, onde a gente já estruturou quais são as tarefas, os responsáveis, qual que é a duração de cada uma. Então, eu crio uma única vez aqui no modelo e depois eu faço a reaplicagem dele aqui na nossa área de implantação. Então, eu vou criar um novo projeto, eu vou utilizar a partir de um modelo, eu seleciono qual modelo a gente vai utilizar, o nome dessa implantação, eu vou colocar Teste Sults. A nossa próxima tela é o responsável geral e a gente cadastra. Fazendo isso, automaticamente trouxe aqui para a gente várias atividades, onde os responsáveis, né, onde vai ter os responsáveis, as durações. A gente colocou ali as predecessoras, né, que criando uma amarração entre uma atividade ou outra. Então, vocês conseguem ir marcando o que já foi concluído dentro desse projeto de implantação. Então, ó, envio do pré-contrato já foi finalizado, a gente já enviou e já foi concluída. Aqui, a criação do e-mail também já concluímos. Então, os responsáveis vão atualizando ali as atividades que já foram finalizadas. E aí vocês conseguem ver o acompanhamento geral do que está pendente, o que já foi concluído, o que é de responsabilidade de cada um. E aqui, por exemplo, eu vou concluir essa outra tarefa. Se eu voltar a uma tela, que é onde vocês conseguem ter o acompanhamento geral de todos os projetos, traz a porcentagem do que já foi concluído em geral. Então, ó, a gente ainda não iniciou, tem vários de teste aqui. Esse aqui, ó, já tem a metade, né, já foi concluída e eu consigo conferir quais atividades já foram finalizadas. Na lateral, quando vocês cadastram a unidade, já traz as informações sobre ela, as pessoas que fazem parte dessa unidade. Aqui nesse exemplo que eu entrei, já estava cadastrado. Mas o primeiro passo, quando vocês criam um novo projeto, eu vou pegar aquele teste que a gente fez. Vou pegar ali o teste SULTS, que foi esse aqui. Assim que vocês cadastram esse novo projeto, o primeiro passo é acessar aqui a lateral esquerda e vincular a unidade que também faz parte desse projeto, justamente para cadastrar as informações sobre ela e trazer também o proprietário daquela unidade. E aí, cada um, às vezes, é o colaborador da unidade que vai ficar responsável por alguma tarefa, então vocês conseguem trazer ele para cá também, e ele vai concluindo essas atividades. E aí vocês vão tendo esse acompanhamento geral do que já foi finalizado e o que está pendente. Pessoal, além dessa visualização corrida das atividades, vocês também conseguem acompanhar como filtro, buscar por determinados colaboradores o que está pendente com cada um. Conseguem visualizar também em quadro Kanban, então atualizar situações aqui no nosso quadro Kanban em aberto, andamento e concluído. Em calendário,
que fica essa visualização aqui por mês, né? O que vocês teriam para realizar e quais são as atividades. E também a visualização em Gantt. Então, essa visualização são das tarefas. Mas se vocês voltarem uma tela, também consegue acompanhar em lista, em Kanban. Aqui vocês conseguem ver qual que está previsto ali a finalização dos projetos. Tem a visualização em card, onde vocês conseguem colocar etiquetas, colocar categorias, favoritar uma implantação. E a visualização em marcos, que é uma visualização ali de pontos importantes que vocês têm dentro de cada uma das fases. Perfeito? Vou voltar aqui no nosso painel inicial. Nós temos aqui o nosso módulo de projetos, ele é bem parecido ali a estrutura com relação ao nosso módulo de implantação de unidades. A diferença é que aqui pode ser com intuito diferente. Então, às vezes vocês vão ter um projeto de consultoria, um projeto de contratação, um projeto de marketing. Vocês conseguem estruturar quais são as tarefas e quem vai ser o responsável de cada uma delas. Se caso vocês tenham algum projeto que mês a mês ele se reaplica, vocês conseguem cadastrar um modelinho para ir reaplicando depois. Ou quando a gente clica aqui em novo, vocês conseguem criar um projeto interno ou um projeto com alguma unidade. Às vezes vai acontecer ali um projeto de consultoria com a unidade, por exemplo, da Adidas. A gente vem na próxima tela, busca a partir de um modelo ou cadastra um projeto em branco, né, onde a gente vai listar as atividades, às vezes é um ponto único que vai acontecer. Ó, colocar aqui, surtes, colocar um projeto, por exemplo, de consultoria. Seleciona ali os dias da semana que vão ocorrer, quais vão ser os cálculos, se é manual ou automático. O manual, né, a gente precisaria atualizar as atividades se tem atraso ou adiantamentos manualmente, o automático o sistema vai fazer isso para vocês. A nossa próxima tela, a gente define ali quem é o responsável e cadastra esse novo projeto. Com essas informações, né, com o projeto já criado, vocês conseguem, se for um projeto em branco, estruturar ali quais vão ser as fases desse projeto. Então, eu vou colocar a etapa 1, e dentro dessa etapa, a gente cadastra as atividades. Então, vocês vão listando as tarefas que vão ser executadas, as durações de cada um e quem é o responsável também. Então, aqui vocês vão cadastrando essas informações para posteriormente vocês marcarem ali um check do que já foi feito, né, o que já foi concluído e qual que é a porcentagem de conclusão geral do projeto que vocês estão acompanhando. Então, é bem semelhante em questões de configurações com o nosso módulo de implantação, só que aqui é com um intuito diferente, né? Às vezes vocês têm outros projetos para acompanhar. Vou acessar aqui o nosso painel inicial. O próximo módulo aqui é o nosso módulo do checklist, é o módulo onde vocês conseguem realizar aplicações de questionários nas unidades. Então, realmente um módulo de consultoria, onde vocês realizam ali para validar se a unidade está padronizada, conforme os processos que vocês têm. Então, no nosso painel do checklist, a nossa área de gerenciar é onde vocês conseguem conferir tudo o que foi avaliado, conferir os planos de ações que foram gerados. A área de aplicação, onde vocês conseguem realizar uma nova aplicação em uma determinada unidade. Tem os dashboards, que são os nossos relatórios. Parametrizar, onde vocês criam novos checklists. E na nossa área de exportar, é onde vocês geram o Excel para poder realizar a exportação ali das avaliações feitas. Vou acessar primeiro a nossa área de parametrizar para mostrar um pouquinho como a gente cadastra, né, um novo questionário. Então, na aba superior, vocês conseguem clicar em novo, colocar o nome desse checklist. Eu vou colocar, por exemplo, aqui uma avaliação mensal que a gente vai fazer. Vocês definem ali se a etapa do check-in e do check-out vai estar habilitada, que é o momento antes e depois que vocês conseguem coletar assinaturas, né, comentários iniciais, no celular pega a localização. Quem que vai poder realizar a aplicação desse checklist? Então, só vocês internamente da rede, os colaboradores das unidades ou todo mundo. E que eu vou colocar aqui um checklist onde só nós da rede, né, que é ali os colaboradores internos, podem visualizar e realizar a aplicação desse checklist nas unidades. A gente salva essa informação e aí o sistema abre aqui para a gente uma telinha onde vocês cadastram, né, as sessões. Então, pode ser uma sessão do ambiente interno, externo da unidade, uma sessão de colaborador, sessão de documentos. Vou colocar aqui, ó, ambiente interno. A gente cadastra também essa sessão e dentro desse tema a gente cria as questões. Então, ó, qual que vai ser ali a nossa questão, a primeira questão? O ambiente está limpo? Vocês conseguem definir ali se é obrigatório responder, se vai deixar habilitada a área de comentários, se vai habilitar ou não se aplica, que é para o sistema desconsiderar uma pergunta, às vezes, que é muito específica na unidade, não se aplica em todas, e aí para aquela unidade, né, que não se aplica para não ser penalizada, vocês conseguem habilitar e o sistema vai fazer todo o recálculo para vocês. É possível habilitar também o recurso de zerar a avaliação, que é uma forma de penalizar a unidade quando uma questão é muito crítica para vocês também.
E aqui vocês selecionam no final qual que é o tipo de resposta. Então, tem uma série de opções. Tem sim ou não, conforme, não conforme, nível de qualidade. Se vocês colocarem uma determinada tipo de resposta, podem colocar ali qual que é o peso, definir ali se vai ter plano de ação obrigatório. Então, significa que vai travar a tela do colaborador, né? Na verdade, vai travar o checklist dele, ele não vai conseguir avançar enquanto ele não colocar ali um plano de ação a ser realizado. Ou vocês conseguem já deixar para ele também um modelinho de plano de ação, já deixar cadastrado o que ele vai fazer. Vou criar duas perguntas aqui só para a gente ver essa diferença. Então, a primeira eu coloquei plano de ação obrigatório e a segunda aqui a gente vai colocar um modelo. Então, descreve ali o que ele vai ter que realizar. Então, coloca ali qual que é o plano de ação, quantos dias tem para executar, por que vai ser feito, como que vai ser feito, vocês podem colocar para ser criado automaticamente. Então, teve uma não conformidade, gera o plano de ação, ou vocês podem deixar como manual, onde ele vai analisar, se fizer sentido, ele seleciona. O nosso exemplo, eu vou deixar ele como automático. E vou salvar. Vou criar aqui uma outra perguntinha também, só para a gente ver a diferença entre o modelinho, né? O nosso modelinho aqui manual. Então, eu seleciono, colocar o teste 2 e vou colocar aqui que vai ser um plano de ação manual e vou salvar. Então, aqui a gente criou 3 exemplos. A opção do plano de ação obrigatório, a opção ali do plano de ação, né, já deixar o modelinho salvo automático e o modelinho manual. Caso necessário, subentrar ali entre as perguntas, cadastrar mais informações, também tem a nossa subquestão. Eu vou voltar no nosso painel do checklist só para a gente ver na prática como que funciona a aplicação. Então, eu clico ali, reinicio, né, a nossa avaliação. Quando a gente inicia aqui a avaliação, a gente escolhe aqui essa opção de checklist normal e aparece as unidades que a gente vai aplicar no momento. Então, se eu vou realizar ali uma aplicação na unidade, eu seleciono, ó, vou aplicar o checklist na nossa unidade da Amazon. Vou selecionar a nossa categoria normal e qual que é o checklist, vou escolher esse avaliação mensal, que foi o nosso de teste. Inicio com a etapa do check-in, para vocês coletarem as assinaturas, né? Pelo celular consegue pegar a localização, que é uma outra opção que aparece, e vou iniciar. Quando eu clico aqui para responder, eu tenho todas as perguntas que a gente já cadastrou. Se eu clicar aqui na primeiro não, me gerou essa notificação, né, que eu preciso realizar e cadastrar um plano de ação, fica como pendência. Eu não consigo finalizar enquanto eu não adicionar ali o que vai ser feito. Então, eu preciso realmente vir aqui descrever, coloco a data e também coloco a pessoa que vai ficar responsável. E vou salvar. As outras perguntas que a gente cadastrou, a gente colocou os modelos já prontos. Então, o primeiro teste que a gente fez foi o modelinho automático. Eu cliquei no não, o plano de ação foi gerado. Já a terceira pergunta foi um modelo também, mas foi o nosso modelo manual. Se eu clicar no não, não gerou automaticamente. Mas se ele acessar aqui, ele já tem mais ou menos estruturado o que vai ser feito. Ele só clica no modelinho que já vocês deixaram programado, seleciona a pessoa e salva. E aí, automaticamente, respondemos todas as nossas perguntas. Vocês podem colocar comentários, imagens. No final, a gente faz uma revisão que está 100% concluído e conclui aqui com a etapa do checkout, né, que é o momento final. Para vocês acompanharem todas as avaliações feitas, é aqui no nosso painel do checklist, na área de gerenciar. Então, vocês têm uma agenda para criar ali eventos e avaliações, então, agendamentos para que outros colaboradores, né, recebam a notificação e façam essa avaliação. E aí vocês conseguem clicar em um determinado dia e já falar, ó, eu quero que seja aplicado ali o checklist da categoria padrão, checklist X, né, na unidade X, e seleciona qual que é a pessoa que vai fazer a avaliação também. Então, cria agendamentos para os consultores de vocês. A nossa campanha é para vocês criarem metas de aplicação. Então, criar ali uma campanha onde todas as unidades vão ser avaliadas para vocês fazerem comparativos depois. Aqui vocês conseguem ver todos os checklists já aplicados e fazer conferência. Ó, acabamos de aplicar esse checklist, quais foram as perguntas, quais foram as respostas, o que foi gerado de plano de ação. Ah, vi esse plano de ação não faz tanto sentido, né? Mesmo que a gente já concluiu ali a nossa avaliação, eu consigo novamente estruturar um plano de ação para aquela unidade. Então, o momento da área de gerenciar que vocês fazem validação e conferência de tudo que foi aplicado. Se tiver tudo ok, vocês conseguem concluir a avaliação. E também conseguem acompanhar na lateral todos os planos de ações que foram gerados. Então, eu quero ver aqui os planos de ações que estão em abertos
eu posso ver ali o que vai ser feito e o pessoal vai marcando se foi resolvido, se não foi, para vocês também validarem se está tudo ok ou se está faltando algum ponto ali para vocês. Então, a nossa área de gerenciar é todo um processo de validação que vocês têm após a conclusão, né, a finalização do checklist. E por fim, a gente tem a nossa área do dashboard, que é só onde vocês vão acompanhar aqui os relatórios. Então, o dashboard geral, que gera gráficos da média das unidades de vocês, né, as notas delas, quantas avaliações fazem por mês, planos de ações que foram gerados. Tem aqui áreas de acompanhar o engajamento, né, o desempenho das unidades, dos supervisores. Vocês têm a área do Analytics, que vai chegando aqui, gerando evolução das unidades em porcentagem, se elas estão evoluindo, se não estão. A nossa progressão, vocês conseguem filtrar um determinado checklist e conferir, né, se está tendo recorrência de não conformidade ou se é um ponto muito forte uma determinada unidade também. Desempenho que vai gerar ranqueamento. Então, tem uma série de dashboards para vocês poderem acompanhar o engajamento e o resultado das unidades de vocês em relação às avaliações e às consultorias que vocês fazem. Deixa eu voltar aqui no nosso painel inicial. Nós temos aqui o nosso módulo do Analytics, que é o módulo onde vocês vão ter um panorama geral de todo o sistema por cada um dos módulos. Então, Universidade Corporativa, nosso módulo do checklist, chamados, vocês têm relatórios detalhados sobre aquele módulo. Aqui é realmente uma visão geral do sistema. Então, tem um mapa para vocês conferirem ali a localização de todas as unidades em implantação, as que vocês estão prospectando, então onde está chegando ali esses prospectados, e também as que já foram inauguradas. Temos aqui a área de colaboradores, que vocês conseguem ver a média ali de mulheres, homens, faixa etária. Tem um acompanhamento de todos os chamados que estão em aberto, que estão em atrasos. A nossa universidade corporativa, quantos cursos tem disponível, o que cada colaborador, por exemplo, esse treinamento teste, um colaborador concluiu, não tem nenhum em andamento e está disponível para o total de 35 alunos. O nosso checklist é a evolução das unidades também, é um atalho para vocês. Do disco virtual é onde vocês conseguem visualizar o que já foi feito de upload aqui na plataforma e qual que é a extensão de cada arquivo, né? Os 10 mais baixados, os últimos baixados e quais foram os colaboradores que também visualizou e baixou. As implantações que estão acontecendo e todos os comunicados disparados e o engajamento geral ali da rede em relação a esses informativos. Os próximos módulos que a gente vai ver, pessoal, são módulos auxiliares para vocês. O módulo de jornada é para vocês criarem uma jornada de acompanhamento com a unidade. Aqui vocês conseguem clicar nesse botãozinho de nova jornada, selecionar a unidade que vocês vão realizar esse acompanhamento e evoluindo ela, né, entre as etapas que vocês cadastraram. O legal é que as nomenclaturas que estão aqui, os tipos de funil, né, os tipos de trilha, vocês conseguem personalizar. Esse aqui é o nosso exemplo do nosso projeto de demonstração. Mas se vocês acessarem a área de parâmetros, é possível personalizar as trilhas. Então, aqui vocês podem criar outros tipos de trilha, dentro dessa trilha, estruturar quais vão ser as etapas, então, trocar a nomenclatura. É legal que vocês podem criar também checkpoints, então, pontos importantes para que as unidades vão evoluindo. E aí, vocês, dentro do cardzinho da unidade, conseguem complementar várias informações. Chegou aqui na nossa etapa de prata, foi criado um checkpoint de faturamento que ela tem que atingir, a gente precisa concluir para poder avançar. Eu marco ali uma informação, né, uma comprovação, e agora sim o sistema vai liberar a gente. E agora vocês, né, quando acessarem aqui a plataforma no módulo de jornada, vocês conseguem visualizar quantas unidades estão em cada etapa. E aí, conforme o engajamento e a evolução delas, vocês vão evoluindo aqui dentro do nosso Kanban também. Vou voltar aqui no painel inicial. Nosso módulo da agenda é uma agenda colaborativa. Aqui vocês conseguem ter a visualização de um calendário de vocês interno. Então, eu estou na minha agenda, eu posso criar atividades que eu vou executar. E aqui na lateral vocês conseguem filtrar um determinado colaborador para acessar a agenda dele e também, clicando em determinado dia, consegue criar atividades em conjunto. Então, realmente é para acompanhar eventos e, às vezes, cadastrar um evento em conjunto ali com aquele colaborador. E se vocês precisarem, pode filtrar ali a agenda de uma unidade também. Na aba superior, vocês conseguem criar eventos importantes internamente entre vocês ou administradores de unidades, e esse evento fica registrado na agenda de todo mundo e gera notificação no painel inicial. Então, também tem essa opção.
Por fim, o nosso módulo de tarefas é tarefas individuais. Então, vocês conseguem listar atividades que vocês vão realizar, marcar um Enter, e aí lá no painel inicial fica notificando vocês que tem uma atividade a ser concluída. E aí, se vocês acessarem, vocês marcam check. Então, tudo lixo para vocês detalharem ali atividades que vão ser executadas individualmente. A agenda é uma agenda colaborativa, onde vocês visualizam de outras pessoas e conseguem, né, criar também tarefas em conjunto. Aqui é mais individual e vocês podem até mesmo criar métodos de repetição. Caso tenha ali tarefas que vocês precisam realizar todos os dias da semana, também é possível especificar essas informações aqui. E o nosso último módulo é o nosso módulo do Nessa, onde vocês conseguem acompanhar e verificar qual que é a satisfação geral da rede de vocês. Então, aqui tem um dashboard onde vai trazer a satisfação das unidades, gráficos por setores, o score geral, aqui vai trazer a porcentagem de cada classificação que a gente está. E se vocês acessarem aqui o próprio módulo de unidades, vocês conseguem clicar em um perfil das unidades de vocês, colocar uma observação, ou até mesmo detalhar aqui alguma informação e colocar qual que é a classificação. Ó, essa unidade da 3M está feliz no nosso setor aqui financeiro. Então, é vocês da rede fazendo avaliação com a unidade e realiza essa interação que o sistema vai gerando a média para vocês de cada uma delas. Para personalizar setores, adicionar campos adicionais, links adicionais, porque aqui você já tem um redirecionamento ali para o dashboard dessa unidade, para o checklist dessa unidade. Para facilitar, né, vocês acompanharem, em parâmetros vocês conseguem criar essas classificações. Então, aqui vocês estruturam novas áreas, novos setores, conseguem definir qual que é a faixa de satisfação. Então, aqui a gente tem esses padrões, mas vocês que vão definir, ó, para ser considerado como nervoso, né, como triste aquela unidade, precisa atingir ali, por exemplo, 24%. Chegando nos 24%, né, o score daquela unidade, a gente considera como nervoso. Então, vocês que conseguem definir ali essa faixa de satisfação. É possível criar aqui em parâmetros os campos adicionais e também os links adicionais para ter um redirecionamento ali para uma outra página. Maravilha? Então, a gente passou aqui pelas principais configurações, né, do sistema e a gente também tem alguns videozinhos de cada um deles mostrando mais detalhes e outras configurações, caso necessário. Perfeito?